Você sabe o que é inteligência comercial? A inteligência comercial é um conjunto de ações realizadas com base no processamento de dados sobre o mercado, visando obter insights relevantes para as estratégias do negócio. Também é conhecida como inteligência competitiva ou de mercado, metodologia que vai além dos dados mais básicos, como análise de concorrência ou análise da concorrência. Para falar sobre este tema, convidei o Otávio Lorente, um dos sócios da Guma Inteligência Comercial, formado em Direito e que aprofundou seus conhecimentos em proteção de dados pela PUC Campinas e na Escola Nacional de Magistratura, que é lá na PUC do Rio Grande do Sul. O jovem empresário e empreendedor, ao longo de sua caminhada, adquiriu experiências em marketing e vendas, com certificações internacionais. Lembrando sempre que este programa tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, oportunidades, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. Convidado já anunciado, me resta também convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados nesta edição possam lhe auxiliar sempre no que diz respeito ao conteúdo e também no que diz respeito ao entretenimento. O Comunidade do Conhecimento volta logo após a nossa vinheta. A inteligência comercial refere-se à prática de coletar, analisar e utilizar informações sobre mercados concorrentes, clientes e tendências para tomar decisões estratégicas e táticas de negócios. Como já anunciado, eu vou conversar agora com o jovem empresário e empreendedor Otávio Lorente, que é sócio da Guma Inteligência Empresarial. Tudo bem? Tudo certo. Preciso fazer uma correção, então? Então você não tem a certificação internacional, como eu disse no início, mas você tem conhecimento do que é de algumas situações do mercado internacional, é isso? Sim, muitas das coisas, na verdade, que a gente trabalha dentro da inteligência comercial, a gente precisa buscar referência, né? Então, o primeiro passo que a gente faz é olhar o mercado lá fora. A gente sabe hoje que o Brasil está um pouco ainda atrás em relação à tecnologia a grandes países, a própria Europa, para ser mais sincero. Então, muitas coisas que a gente faz é olhar como está a situação lá fora e ver como que a gente consegue pegar aquela base de conhecimento e a gente reaplicar aqui dentro. Você falou da Europa, mas quem dita não tem sido a China que dita boa parte do mercado ou não? Nós temos ainda uma boa fonte de energia que dá para a gente ir queimando até eles assumirem tudo. A China hoje é a referência máxima aí em desenvolvimento de tecnologia, né? Mas quando a gente fala de tecnologia, principalmente para a área comercial, que seja comercializada, seja de acesso público, daí a gente está falando dos Estados Unidos, está falando de Europa, que foi agora com a própria inteligência artificial, né? O OpenAI aí, lançado o ChatGPT, por exemplo, é uma ferramenta aí que tem revolucionado muita coisa, né? E até mesmo agora a gente tem o próprio DALL-E 3, tem o Midjourney, são ferramentas de inteligência artificial que formam até imagens, né, do nada. Então, quando a gente fala de tecnologia, principalmente por meio de negócios, a gente está falando de Estados Unidos e Europa mesmo. Isso também na minha visão, né, na minha própria concepção. Então, é isso. Você falou, estão surgindo, mas se não tiver uma pessoa para alimentar, né? Você tem que estar ali para alimentar e obter o desejo do alimentador, ou seja, da pessoa que está solicitando aquele trabalho. Vocês já estão tendo, você e seu sócio, o Ricardo, vocês já estão tendo pessoas que, a partir do momento que estão obtendo resultados,
estão retornando em busca de outros resultados? Sim, sim. A gente sempre costuma falar, né? Quando as pessoas empreendem, elas têm uma empresa, é um crescimento constante, né? Ninguém pensa em crescer uma empresa e depois simplesmente parar, né? A empresa tem o seu valor social, tem suas funções de agregar à sociedade e a gente entende que hoje o planejamento que uma empresa precisa para sair de um ponto B até um ponto C não é o mesmo que ela utilizou para sair do ponto A até o B, né? O que vai fazer ela crescer são outros métodos, são outras técnicas, são outras metodologias, outras estratégias. Já está havendo um retorno daquilo que vocês têm aplicado. É como se você tivesse aplicado num fundo de rendimentos e uma hora tem que retornar para vocês. Quando eu falo investimento, é assim. Se está retornando para vocês o investimento que vocês fazem para uma empresa. Porque não é só o investimento do papel e das letras. Há algo que é do conhecimento, tanto seu como do Ricardo, né, que são sócios da GUMI. E se há riscos, é nesse ponto, se há riscos, você chega numa empresa, passa o scanner, né? Sim, faz análise e chega e a pessoa fala, não é isso, talvez não, ou vocês colocam alguma coisa e aquilo não obtém de imediato algo que a pessoa sinta que aquilo é uma melhoria. É uma atividade de risco isso que vocês estão colocando no mercado ou não? O mercado tem que absorver porque é algo bom e é a linguagem que a gente pode dizer do futuro. Olha, Val, o que eu vou te falar é exatamente o seguinte. Risco existe em qualquer área que você for trabalhar, isso é fato. O que a gente trabalha hoje é com inteligência de dados, para conseguir trabalhar a inteligência comercial. A gente fala, contra fatos não há argumentos, né? Então, tudo aquilo que a gente trabalha envolve muito forte a questão de probabilidades. Mas existem coisas hoje que fogem do meu controle. Acredito que você não esperava a pandemia. Ou você, ninguém. Em algum momento... Pois é. Muitas empresas ainda assim conseguiram se precaver e reduzir riscos, né? Mas muitas empresas também quebraram ao mesmo tempo porque foi uma fatalidade que estava totalmente fora do nosso controle, né? Então, nesse sentido, sim. Porém, o que acontece? Como que as empresas antigamente tomavam decisões, principalmente comerciais? Basicamente, era com base no feeling, sentimento, né? O que eu acho que vai dar certo? O que minha experiência como empresário me diz que vai dar certo? E quando a gente fala da inteligência comercial, aplicar inteligência analítica, inteligência de dados, a gente está falando muito mais de cálculos de probabilidade. Então, até digo que a inteligência comercial pode trazer até mais segurança dentro dessas tomadas de decisão. A nossa função é essa, é trazer mais assertividade com base em análise de dados. A gente parar de trabalhar com achismos, parar de trabalhar com sentimentos, né? O famoso jogo do bicho que a galera faz, né, na hora de empreender, falar, sonhei com o elefante, vou lá, vou postar tudo que eu tenho nisso. E a gente realmente começar a trabalhar com dados, comportamentos de mercado, comportamento de clientes, processos de empresa e estratégias. E nada disso surge do nada. Existe todo um processo de análise, de elaboração de estratégias e planos criativos, para a gente conseguir obter os resultados que a gente espera. Tá certo. Você me fez lembrar do elefante. Eu tinha esquecido e eu tinha falado para o Ricardo que no portfólio de vocês, né, tem o do machado e tem do elefante também. O que eu vou fazer com esse elefante, né? E eu vou dar um intervalinho para que a gente possa colocar à disposição do mercado também aquilo que nós acreditamos ser bom, né? E vamos depois retornar, falar sobre quais são os dados mais importantes levantados dentro de uma empresa e por que vocês escolheram o elefante na sala para o portfólio de vocês. Tá bom? Pode ser? Então tá bom. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Comunidade do Conhecimento, que traz como convidado o jovem empresário empreendedor Otávio Lorente, sócio da GUMI Inteligência Empresarial. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Sesumar. A inteligência comercial, ou como também é conhecida, a inteligência de mercado,
pode ser definida como uma série de ações e estratégias por parte dos gestores cujo objetivo é melhorar o desempenho de uma empresa. E para dar continuidade ao tema, eu estou conversando com o jovem empresário e empreendedor Otávio Lorente, sócio da Gumi Inteligência Comercial. Voltando a falar, daquilo que nos trouxe aqui, que é essa inteligência. Como você define o que é inteligência? Porque inteligência, ela vem e está sendo muito bem difundida com a inteligência artificial, mas essa inteligência no comercial, ela vem de que forma? Tá, bacana. Hoje a gente fala de inteligência comercial justamente por conta daquilo que eu disse, de parar de tomar decisões pautadas em achismos e em falsos sentimentos ou sensações, né? Hoje eu falo de inteligência comercial porque a ideia realmente é a gente conseguir elaborar um processo e estratégias as quais tenham uma capacidade de desempenho maior, né? De efetivação de desempenho. Tudo isso pautado com base na análise de dados. Então a gente se precave, a gente dá um passo e bota uma barreira mais de segurança em cima disso para que a gente consiga entender qual que é a dinâmica do mercado e quais são as melhores oportunidades para a gente poder atuar dentro, né? Então, quando a gente fala de inteligência comercial, seria basicamente mais isso, essa parte mais analítica e criativa das estratégias. Nós tínhamos falado, eu já tive a oportunidade de falar com o seu sócio, e até peço às pessoas que estão nos vendo e ouvindo para que vocês tenham como referência um programa que nós fizemos com o Ricardo e agora com o sócio dele, mas o assunto é o mesmo. Nós estamos falando dessa inteligência comercial. Quando eu abri o portfólio de vocês, tem lá a figura de um elefante. Eu imagino o porquê disso, né? Mas eu gostaria, até o pessoal está vendo, eu faço questão de mostrar a eles. O Ricardo veio e falou sobre algo que nos mostra que a sapiência, ou seja, o sábio, ele tem o seu valor tal qual tem a pessoa que tem força hoje. Eu estou falando da força física e da força que tem do conteúdo, né, da pessoa que traz um conteúdo, do sábio, se unidas, certamente resultará em coisas boas, né? Mas o que vocês quiseram demonstrar? Qual é o objetivo de demonstrar um elefante sentado num sofá? E o que eu faço com esse elefante sentado na minha sala? Bacana. Até mesmo por conhecimento, aquele elefante da apresentação a gente fez com inteligência artificial aquela cena. Não consegui achar um elefante sentado na sala, você acredita? Então, ali foi propício. A gente usa o elefante sentado dentro da sala porque, na verdade, surgiu como sendo uma brincadeira nossa, né? Existe o termo, né? Hoje você tem um elefante sentado na sua sala. O que significa isso? Significa que você tem um problema muito grande dentro da sua sala, dentro do seu próprio ambiente, e a maioria das pessoas acaba negligenciando, né? A gente fala que é o elefante sentado no sofá porque se você chegar em casa e tiver um elefante sentado no seu sofá, é um pouco difícil de fingir que ele não está lá, né? E a gente fala isso muitas vezes para os setores comerciais das empresas. Muitas vezes a empresa está tendo uma margem baixa, ou não está tendo um padrão de vendas legal, ou até mesmo está acabando perdendo dinheiro, né? Contratando mais vendedor e vendendo cada vez menos, sem um processo de estratégia, sem um processo de inteligência. E eles acabam empurrando esse problema com a barriga e hoje o setor comercial é aquele que sustenta o resto da empresa. Né? Todo o fluxo de caixa, todo o faturamento da empresa vem através do setor comercial. Então a gente fala, né? Fala assim, provavelmente o que está dando errado dentro do setor comercial é o elefante sentado na sala aqui. Até quando você vai fingir que ele não está lá, né? Quando que a gente vai tomar uma atitude? Vamos desenhar uma estratégia, vamos colocar processos eficientes, conseguir metrificar etapas para a gente saber o que está dando certo, o que não está dando, onde que a gente consegue aplicar estratégias de otimização, de ajustes. Então vem daí essa brincadeira do elefante na sala, né? Desse grande problema sendo negligenciado. Então, e tem o elefante na sala e tem o elefante também, que às vezes a pessoa coloca todas as fichas num elefante e você sabe que não é fácil você caminhar com ele, né? Ele tem vida própria, o elefante ele tem, e nisso, fazendo uma analogia com
algumas coisas que, não tanto hoje, mas antigamente, montava-se uma grande estrutura, mas você não tinha quem circulava dentro dessa estrutura. E, logicamente, que a partir do momento que você pesquisa o mercado, tem que ter alguém para trazer dados. E é nesse ponto que eu busco a Gumi, ou vocês que vão em busca de alguém, como que funciona isso? Quando a gente fala da questão de análise de dados, hoje todas as análises quem tem promovido somos nós, né? Hoje existem ferramentas de análise de dados de mercado, hoje com a internet você tem muito acesso a dados públicos, principalmente, né? De outras empresas, de mercado, o próprio IBGE fornece muita coisa. Mas eu vou falar para você que, na verdade, que tem os dados mais preciosos são as próprias empresas, os nossos próprios clientes. Quando a gente entra num departamento comercial, muitas vezes a resposta da maioria dos problemas deles está lá dentro, né? A gente conseguiu olhar hábitos de compra dos clientes dele, da própria carteira, eficiência do produto em nichos diferentes, saber quais são os mais lucrativos, né? Quais deixaram o público mais satisfeito e como que a gente consegue otimizar isso, né? Onde que estão as métricas dentro do processo de vendas. Então, na maioria das vezes, eu até acabo falo assim, olha, eles têm muito mais informação do que o próprio mercado, né? Muitas empresas aí que a gente atua, a gente atende, tem anos de vida já. E tem muita coisa coletada, muita coisa lá dentro que muitas vezes eles só não sabem como utilizar, né? E poucos ajustes ou muitos ajustes para colocar um vagão no trilho aí? Muitos ajustes. Muitos ajustes. A gente tem... Eu tive vendo na pesquisa que eu... né, desde o pessoal e comercial existe aí em algumas situações um grande abismo que você não consegue entender o que é a parte, né, de quem está à frente vendendo a empresa e daquele que precisa da empresa ter resultados para que ele possa cumprir com as suas obrigações enquanto comércio. Sim, né? Hoje a gente fala, né? Todo setor comercial é dividido em 3 etapas. A gente tem o operacional, tem o tático e tem o estratégico. Não adianta eu ter o melhor estratégico do mundo não tendo um operacional para conseguir fazer acontecer, né? Para botar em prática, da mesma forma que não adianta eu ter o melhor operacional do mundo e ter uma estratégia fraca. Certo. Então tem que ter sim um alinhamento entre as 3 etapas, né? Conseguir colocar, que nem você falou aí, o vagão no meio dos trilhos, né? E esse hoje, na verdade, para a maioria das empresas, é o maior desafio. Para a gente é uma coisa mais gostosa do mundo de fazer. Mexer com estratégia, mexer com, desenho de operacionalização, processos, toda essa questão é muito legal para a gente. E como a gente atua em empresas de diversos nichos diferentes, a gente acaba adquirindo muita experiência e a gente acaba entendendo muito mais a firme, muito mais a fundo os comportamentos de mercado, né? Então eu até brinco com o Ricardo que eu falo assim, cada projeto que a gente vai fazendo fica um melhor que o outro. A gente vai chegar num ponto que, graças a Deus, né? Tá indo, né? Mas como e por que eu devo procurar a empresa de vocês? Simples. Se você quiser aumentar a sua lucratividade, você quiser ter mais margem, ganhar mercado e principalmente se inovar, se reinventar, a Gumi Inteligência Comercial é a empresa perfeita para isso, né? Porque tudo aquilo que a gente faz, basicamente, é partir da questão de análise de dados, implementação de processos e estratégias, para a gente conseguir fazer com que as empresas alcancem mais público, tenham mais margem e, principalmente, faturem mais. Para encerrar, eu tenho que fazer aquela pergunta que eu havia feito. Quais são os dados mais importantes levantados pela inteligência competitiva e de mercado? Você já mais ou menos respondeu, dizendo que é olhando, observando, principalmente o pessoal, né, a parte de venda, mas o que hoje é a grande sacada que vocês conseguem obter ou absorver e passar isso para quem tem interesse de fato, que é o dono, os investidores? Bacana. Aquilo que a gente mais busca quando a gente fala de análise de inteligência de mercado são oportunidades, né? Muitas vezes as empresas falam o seguinte, qual que é o mais importante da parte de análise de dados? Fala, é faturamento. É o faturamento? Faturamento é o que deixa a empresa em pé, mas nem sempre é o mais importante. Porque quando a gente fala de questão, tem empresa que consegue sobreviver com poucos clientes que pagam bastante, muitos clientes que pagam pouco. Existem diversos tipos de análises diferentes a serem feitas e a serem estudadas.
Então, dependendo do caso de cada empresa, cada uma tem seus dados mais importantes, né? Tem o segmento mais importante a ser trabalhado, a análise mais importante. Então, isso daí acaba sendo muito variável. O que a gente acaba batendo muito firme hoje com as empresas, e é uma dor que eu vejo que é muito forte dentro do nosso mercado, dentro dos nossos clientes, é a encontrar novas oportunidades. Muitas vezes o produto dele atinge e consegue também solucionar problemas de outros nichos. Nichos que muitas vezes eles não faziam nem ideia. E simplesmente eles estariam vendendo muito mais e poderiam estar com o dobro de clientes aí, o faturamento em dobro também, se tivessem acesso a essas informações e tivessem estratégias e processos adequados para conseguir chegar neles. Tá certo. Quero agradecer a sua presença, agradecer também a presença não só sua, mas daquelas pessoas que estão lá do outro lado. Não é eles a gente já conhece. É quem está nos vendo, nos ouvindo, porque são essas pessoas que são seus clientes em potenciais. Tanto no sentido de saber o que consumir e eu também de saber o que eu vou vender, do que é aquilo que eu vou colocar no mercado. Então são essas pessoas que vocês têm que chegar e se depender de nós, a gente vai estar auxiliando vocês a isso, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Obrigado ao Ricardo, obrigado você também, Otávio, e a gente vai estar conversando aí durante 2024. Eu creio até em 2025 nós temos lenha para queimar ainda, tá bom? Muito obrigado e sucesso sempre, tá ok? Muito obrigado. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas certamente nos encontraremos em outras oportunidades, mas sempre na programação da Rádio e TV Universitária Unicesumar, que para sintonizar a nossa rádio, se você está sintonizado, você sabe, mas se você está nos vendo, está nos acompanhando pela televisão, é 100,1. E na TV, lógico, 28.1 em canal aberto e 21 na net. Acompanhe e curta os nossos programas que também estão nas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. É só acessar TV Unicesumar. O seu like é muito importante para que possamos estar cada dia mais ao seu lado e tendo a certeza que você estará, de certa forma, ao nosso lado. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até lá.